Isso aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui é Madrid, não é isso? Quem foi lá agora? Cadê a Ana? Tá aqui, ó. Tá, aqui. Tá dormindo. Tá dormindo. Não, tá Barcelona. Isso é o 15M. Bom. Evidências de que esse questionamento da democracia está acontecendo, eu acho que... Eu coloquei algumas aqui que são as principais. Bom, o primeiro swarm, que foi uma convocação não centralizada da sociedade civil, que levou todo mundo para a rua, foi em março de 2004, você já conhece a história. Aqui, ó, março de 2004, foi quando houve aqueles atentados nos trens em Madrid. Então esse foi o primeiro grande swarm desse século, não é? Março de 2004, que a Espanha toda saiu na rua e mudou o destino da eleição presidencial. Quem ia ganhar era o Mariano Rajoy e quem ganhou foi o Zapatero. Ganhou uma vez, ganhou duas. Foi um ato não planejado, não dirigido por nenhum grupo organizado. Aqui não tinha nenhum fator desencadeador, não tinha um MPL, não tinha, como na Turquia, um conjunto de ecologistas protestando contra a construção de um shopping. Aqui não tinha nada disso. Aqui foi realmente... Não tinha Facebook, vocês lembram disso, né? Não tinha Twitter, foi basicamente SMS. Basicamente SMS. Bom, isso aqui, para quem estuda a rede, já mostrou que o metabolismo novo da sociedade estava se manifestando. Para quem não estuda, como Aznar, por exemplo, que era o presidente de governo da Espanha na ocasião, ficou uma pulga atrás da orelha. Quem é a organização secreta que fez isso? Ele está procurando até hoje. Porque o Aznar é um cara inteligente, muito estudioso, mas ele não pode entender isso aqui. Ele está num lugar em que ele não pode entender. Né? Depois teve o 14 de janeiro na Tunísia, que foi aquele grande protesto quando o cara lá se imolou, botou fogo e tal. Teve esse negócio do 29 de janeiro na Islândia, quando as pessoas começaram a dizer, vamos construir uma constituição a partir, já tinha Facebook, a partir do Facebook, das mídias sociais. Teve o 2 de fevereiro no Iêmen, não sei se vocês lembram disso. 2011 foi um ano de grande concentração aí, né? Teve o 11 de fevereiro de 2011 no Egito, que foi o dia que caiu o Mubarak. Foi um swarm também. Aqui já é uma série de swarms das chamadas revoluções árabes. Teve o 14 de fevereiro no Bahrein. Tudo isso derrubou governos. Acabou derrubando o governo. Tudo isso foi convocado, não de maneira centralizada, mas tinha uma dinâmica de rede, é isso que eu estou dizendo. Teve o 9 de março no Marrocos. Teve o 17 de fevereiro na Líbia, quando começou a decisão fundamental que levou depois à invasão de vários aliados e destronou e matou o Gaddafi, né? Teve o 18M, o 18 de maio na Síria, que não terminou até hoje porque adquiriu a dinâmica de guerra e deixou de ser manifestação social. Mas aqui ainda era manifestação social, viu, gente? Ainda era a sociedade não querendo mais ainda era a sociedade não querendo mais o Assad, né? Depois teve um movimento que eu acho que foi o mais importante deles, de certo ponto de vista, que foi o 15M. Tem um ali, ó. Onde, atrás dela ali. Teve o 15M na Espanha. Esse 15M vale a pena ler sobre ele, né? Foi o 15 de maio, foi aí que surgiu o movimento dos indignados. Foi muita gente para as ruas, não teve nenhuma convocação centralizada também. Eu tenho até o texto que eles lançaram no Facebook originalmente. Eles se diziam já indignados nesse texto. Eles firmaram um pacto de não violência. Hã? Acho que não cabe esse daí. Alguém tem que ler isso aí? Tem isso? Não tem embaixo, no chão? No chão?
Olha escuro. Esse? Não, olha pra frente. Não pra frente, chão. Tem Então o 15M vale a pena olhar. Eles inclusive firmaram um processo que disseram, mesmo que a polícia reprima, nós não vamos reagir. E não foi um movimento de meia dúzia, não foi um movimento de 200 ou 300. Né? Foram milhares de pessoas dizendo, nós não queremos mais a velha política, vocês não nos representam. Um movimento sem bandeira também. Foi um movimento que dizia, nossos sonhos não cabem em sua vida. Nossos sonhos não cabem nas nossas urnas, nós não precisamos de partido e nós não temos pressa. São coisas importantes desse movimento. O cara diz, mas aonde é que vocês vão chegar assim, se vocês não fazem partido, não estão no poder? Eles sempre diziam, nós não temos pressa. Né? Então foi um negócio muito interessante esse 15 anos. Depois aconteceu o 17 de setembro em Nova York, no Zuccotti e depois o Occupy em Nova York, e isso se espalhou para várias. O Occupy Wall Street. O dia principal do Zuccotti foi 17 de setembro. Mas isso depois se espalhou para o mundo todo, etc. e tal, os Occupy. Bom, depois em 2013 nós tivemos, sem data precisa, várias coisas na Turquia, na Bulgária, em vários outros países, e tivemos 17 e 18 de junho de 2013 no Brasil. Essas manifestações que eu coloquei aqui, elas tiveram características mais sociais do que políticas. Isso é importante dizer. Elas foram mais o metabolismo da sociedade. Bom, então, foram manifestações interativas, foram sinais de alta interatividade numa sociedade já virando rede. Nenhuma delas tinha proposta assim, vamos fundar uma nova política, vamos fundar uma nova democracia. Ninguém falou isso. Né? Quem está falando somos nós olhando, estamos dizendo, olha, isso aí significa que estão se abrindo as condições para uma nova democracia acontecer. Bom, aí tem uma série de questionamentos que eu não vou repetir aqui, que eu tratei lá no texto, e por que as pessoas estão questionando a democracia, vocês já sabem isso. Elas estão questionando que esse sistema não me representa, só tem ladrão, tem corrupção, as pessoas não estão fazendo questionamentos profundos assim, não estão identificando a falha genética, mas elas estão identificando que aquele troço ali não tem muita coisa a ver com elas. Elas sentem. É mais sentir Elas que pensar. Elas sentem. Estão sentindo que não está dando certo. Que não dá dando certo. Então, parece ser um esgotamento. Por incrível que pareça, por uma coincidência, a primeira democracia durou 200 anos. De 590 a 322 a.C. A segunda democracia tem mais ou menos, não muito mais do que isso. Que quando ela começa mesmo, 1700 e alguma coisa, já até 1000, até 2000, até agora. Quer dizer, 700, 1800, 1900 tem... Está todo mundo, mas e ela está apresentando também sinais de esgotamento. Se a gente for olhar para trás, a gente fica muito desanimado. Porque o que aconteceu depois da primeira inversão da democracia foi regressão total. Durante muito tempo. Voltou os impérios, voltou o poder despótico, voltou as formas de Estado absolutistas, voltou tudo depois da democracia. O que os caras fizeram foi um negócio... foi um acidente, aqui foi um erro no script da Matrix. O que aconteceu lá. Não era necessário ter acontecido, porque a democracia é uma invenção, né? Humana. Ela é uma obra de arte. Ela não é uma necessidade que alguma imanência histórica tivesse levado. Não. Agora, para desenvolver as forças produtivas, tem um regime que é a democracia que casa com ela. Essa bobajada das filosofias da história que enfiaram na nossa cabeça, ou na cabeça dos professores de história. Aí tem uma parte sobre o que está realmente em jogo, o que está em jogo. Esse negócio é muito importante, eu gosto muito dessa foto, isso aqui em Feira de Santana, eu acho. O povo enxameou aqui embaixo, os passarinhos fizeram soar lá em cima. Isso é uma sequência assim
a correspondência entre o simbionte natural e um simbionte social em formação. Isso é muito bonito. É uma forma de conexão, não é? Só na Bahia. Eu não sei o que é. É só na Bahia. Isso tem que ser na Bahia. Mas isso é fantástico, né? Esse céu é O fim das massas arrebanhadas e o início das multidões consteladas. O que é isso? Essas massas que ocuparam o Brasil em junho, elas não eram rebanhos, elas não caminhavam atrás de bandeira nem atrás de carro de som. Não sei se vocês notaram. No primeiro dia 17, em 500 e tantas cidades, aconteceu simultaneamente. Mas não tinha assim um carro de som com o sindicalista falando lá, né? No microfone e o povo seguindo atrás. Não tinha. Não tinha massa no sentido de rebanho. Não é? Tinha constelações de multidões de pessoas, porque eram muitas. Então isso tudo gerou um capítulo que é esse aí, o quinto. Esse negócio aqui acho que eu vou tirar. A redescoberta que o contrário da guerra não é a paz, mas a política. Eu vou tirar. Quer dizer, isso aqui vai ser dissolvido no tema, não é? É um negócio importante porque ele estabelece claramente que a política, enquanto política democrática, ela é o contrário da guerra. Ou seja, a guerra é a falência da política. Quando você guerreia, é porque, quer dizer, a política como continuação da guerra por outros meios, que é a fórmula inversa de Clausewitz. Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. O Lenin inverteu isso aí nas notas marginais ao da guerra do Clausewitz e disse, mas como tem luta de classe, então a política é a continuação da guerra por outros meios. Quando a política é a continuação da guerra por outros meios, não tem mais política, tem guerra. Só que não é uma guerra quente. É uma guerra instalada entre grupos que surdamente ficam, isso, vocês já sabem o que é. Mas eu vou tirar porque isso aqui é mais o contexto de tudo, né? Bom, o que há de novo nessa abordagem? Isso aqui é a coisa mais importante dessa minha investigação. Todos os estudos sobre a democracia foram estudos do ponto de vista político. Do ponto de vista de como se forma a vontade política majoritária. Então a ciência política tem esse olhar. Ela quer olhar para a política do ponto de vista do que ela acha que é a política. Mas não tem uma explicação social para o surgimento da democracia e etc. Então nessa investigação eu estou tentando desenvolver uma visão social do problema. E o que é isso? Só pôde ser inventada a democracia lá Eu boto 3 pessoas aqui que foram pessoas que perceberam o gene, o meme original, o gene da democracia. O John Dewey, a Hannah Arendt e o Maturana, que está vivo ainda, de 87. Esses caras chegaram a perceber essa sutileza da democracia como embora eles não tivessem desenvolvido também uma abordagem social. Porque, embora o Maturana tivesse sido pioneiro no negócio de rede e tal, ele não percebeu esse detalhe, que se não tivesse uma rede social relativamente distribuída em Atenas, não poderia ter surgido a democracia. Mas não é que a democracia saiu porque ela foi uma derivação da rede. É que ela só saiu porque essa rede permitiu. Eu tentei fazer um slide aqui tentando mostrar isso. A Ágora Ateniense, ela é esse espação aqui, né? Era um espaço horizontal. Era um espaço que facilitou a conversação. A conversação surgiu fortuitamente. Mas tinha um espaço que facilitava a conversação. Quer dizer, a topologia era coerente com a formação de uma rede social distribuída, porque as pessoas nesse espaço podiam falar com todo mundo. Isso aqui é um zigurate, né, que a gente chama de Torre de Babel e tal. Na Torre de Babel,
é uma estrutura vertical para impedir a conversação. É difícil você conversar aqui, gente. Porque está cheio de departamento, é como está cheio de portinha, de escada, quer dizer, não é feito. Então tem uma relação que é difícil de entender, que não é de causalidade, que é de condicionamento recíproco entre o padrão de organização e o modo de regulação. Está bem sutil isso, mas tem que entender que é condicionamento recíproco, não é causação. Então, se eu fizer uma rede, automaticamente vai surgir a democracia? Não vai. Não vai. Porque os Yanomami não vão inventar a democracia. E os Yanomami vivem em rede praticamente distribuída. Quem foi lá viu. Todo mundo conversa com todo mundo, não tem um chefe a não ser por prestígio. Então, os Yanomami jamais vão inventar a democracia. Imagino eu. Né? Não é automático, não é que a topologia vai gerar o modo de regulação, não é que a estrutura vai gerar a dinâmica política. A dinâmica política é gerada pelas pessoas quando elas querem fazer isso. Então, agora, se elas quisessem fazer isso num zigurate, e aí não ia dar. Vocês estão entendendo? O zigurate aí não é o zigurate concreto. É só para dizer, se elas não têm a possibilidade de caminhos, a democracia também não se instala, mesmo que elas quisessem inventar. Então, isso eu chamei de condicionamento recíproco. Está dando para entender? Quer dizer, é um condicionamento recíproco, não é uma causação. Não é uma causação. Ah, mas se os caras não quisessem inventar a democracia, eles não inventavam. Eles inventaram ela como um ato de vontade, porque eles não queriam mais permanecer com um senhor, que era o tirano Pisístrato, os seus filhos lá. Então eles inventaram um troço muito escroto até, se a gente for olhar do ponto de vista legislativo, legal. A democracia foi inventada com tanto casuísmo que vocês não imaginam. Eles foram inventando, bom, e se eles voltar aqui? Ah, então vamos botar um regulamento aqui, eles não podem voltar. Ah, mas se eles ficarem, então vamos botar um... Eles fizeram um negócio casuístico, local de uma cidade. Eles fizeram de propósito para aquela dinastia do Pisístrato não persistir. Olha que coisa fantástica. Né? Então foi uma coisa assim, quer dizer, eles deliberaram fazer isso. Foi um ato político de vontade daquela coletividade. Agora, eles não teriam conseguido fazer isso, a não ser assim, num momento, mas isso não teria se reproduzido, isso não teria existido socialmente, se não houvesse uma rede social relativamente distribuída em Atenas. E aí vocês vão ouvir sempre essa objeção. Ah, mas em Atenas a mulher não podia participar, olha que coisa. Quer dizer, um imbecil que fala isso, os professores vêm falando isso, ele não viu que a mulher não podia votar até agora, em 1930 no Brasil, ele está há 5 séculos antes de Cristo e queria que as mulheres pudessem votar. Quer dizer, como? Ele queria um milagre há 5 séculos antes de Cristo, ou então queria os escravos. Ou seja, a democracia ela não veio resolver, nos gregos, não veio resolver nenhum problema social. Ela não é uma utopia, ela não é uma sociedade melhor. Ela é apenas um modo de regular conflitos. Então o cara fala, a democracia verdadeira não tem, nós vivemos aqui numa ditadura. Quer dizer, tudo isso faz parte do analfabetismo profundo, né, democrático, porque o cara acha que a democracia é um regime. Mas não é um regime, ela é um modo de regulação, ela não é um outro tipo de sociedade. É quase um sistema jurídico. Ela é um sistema político. É um sistema político, mas não é social. Claro que depois lá também foi jurídico, porque o sistema político gerou uma série de instituições que eram normatizadas. Tinha a bule, tinha a eclésia, que era a assembleia, tinha aqueles que decidiam, julgavam. Por exemplo, Sócrates foi julgado, quase que ele não é condenado. Não foi condenado, na verdade, ele decidiu tomar sepultura. Não, mas ele foi. Ele foi, mas no final, eles deram no final, quando ele estava para ser morto, foi isso que eu ouvi, né? Não, mas ele chegou a ser Ele perdeu por cerca de 30 votos. Em 520 e poucos votantes, né? E ele não foi condenado porque ele desencaminhou a juventude, nenhuma dessas besteiras que ele nos contava. Ele foi condenado porque os discípulos dele participaram. As pessoas que andavam com ele participaram de 2 golpes contra a democracia que mataram
centenas de pessoas na Grécia. Teve 2 golpes e quando eles foram com apoio e financiamento espartano, e essa turma andava e o Sócrates era um cara que criticava a democracia de todos os pontos de vista, mas não foi por isso que ele foi morto. A acusação na época foi que ele foi morto porque ele afrontou os deuses da cidade. Mas é preciso ver quem eram esses deuses. Era o Zeus Agoraio e a deusa Peito. A democracia tinha seus deuses também, né? Porque os deuses faziam parte daquele cenário mítico em que eles viviam. O Zeus Agoraio quem era? Era o deus tutelar que protegia as conversações na Ágora, na Praça do Mercado. E a deusa Peito quem era? Era a deusa da persuasão. E o que era a persuasão? Era a maneira de você convencer uma pessoa com argumentos, com a persuasão, e não obrigando ou mandando ela fazer alguma coisa. Então, quando ele foi condenado por afrontar os deuses da cidade, desencaminhar a juventude, na verdade ele foi condenado porque ele estava indo contra as instituições basilares ou fundantes da democracia grega. Essa é a maneira de dizer isso, né? Depois, muito tempo depois, a Hannah Arendt percebeu isso, outros caras perceberam, mas demorou, porque a turma ficou muito ignorante sobre a questão do processo democrático durante muito tempo.